Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar responder a esta primeira pergunta? O que é doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja Católica é um conjunto de princípios, critérios e diretrizes de ação com o objetivo de interpretar as realidades sociais, culturais, econômicas e políticas, determinando se está de acordo ou não com os ensinamentos do Evangelho sobre a pessoa humana. Este conjunto doutrinal, ele se adapta às necessidades sociais de cada tempo e de diferentes lugares. Além disso, os ensinamentos sociais católicos não formam uma doutrina utópica, mas constituem-se na prática dos ensinamentos de Cristo para mudar as realidades e circunstâncias das sociedades e culturas. Numa destas encíclicas sociais, encontramos escrito assim: o ensino e a difusão da doutrina social fazem parte da missão evangelizadora da Igreja. Solicitudo Rei Socialis, número 41. Embora a missão primeira da Igreja não é de dar orientações técnicas para os governantes, pois nos falta competência para isso. A Igreja se considera apta a iluminar, sob a luz da fé e o ensinamento do Evangelho, o trabalho de construir estruturas justas no campo social, econômico e político. Não é pretensão da Igreja doutrinar o meio político, mas é pretensão, sim, ter uma ação pastoral que oriente e guie, sendo voz profética em defesa da humanidade, principalmente dos pobres. Esta doutrina, como a conhecemos hoje, vai se formando e estruturando desde a Revolução Industrial. Mas se olharmos atentamente para o passado, encontraremos orientações doutrinais e critérios de ação na Sagrada Escritura, nos Santos Padres, patrística, nos grandes teólogos da Igreja e no magistério, especialmente dos papas. Vejamos alguns poucos exemplos. Na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 9, o que caiu durante a colheita deve ser deixado para os pobres. Ou ainda, em Levítico, capítulo 25, versículo 36, proíbe-se o empréstimo com juros. É o olhar atento de Deus sobre a realidade humana. Na patrística, a tradição dos padres da Igreja, temos belos exemplos. O juízo final, narrado por Mateus, revela que não se condenam tanto os atos de maldade como a não solidariedade do Papa São Clemente. Dever-se-ia, inclusive, vender as joias e os tesouros da Igreja para atender aos pobres, porque assim se tornaria ouro útil, ouro de Cristo, diz Santo Ambrósio. As riquezas fecham o coração para a fraternidade e trazem outros males, diz São Crisóstomo. Não se pode praticar a caridade sem primeiro se ter praticado a justiça. São Crisóstomo. Ladrão é o que acumula mais do que o necessário, diz São Basílio. Num documento mais recente, Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, nos lembra: a obra redentora de Cristo, ainda que se refira à salvação dos homens, se propõe também
a restauração de toda a ordem temporal. Por isso, não somente oferece aos homens a mensagem e a graça de Cristo, mas também aperfeiçoa a ordem temporal com o Espírito evangélico. Acredito que já estamos convencidos que é também missão da Igreja voltar o seu olhar para a questão social e dar sua contribuição sob a luz do Evangelho para a realização de uma sociedade justa e fraterna. São inúmeros documentos, discursos, encíclicas papais que formam o corpo desta doutrina social da Igreja. Atualmente, todo este conjunto de orientações e reflexões estão contidos no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, formulado em 2004. Foi um trabalho do Pontifício Conselho de Justiça e Paz. E neste compêndio, número 68, encontramos o seguinte: a Igreja, com a sua doutrina social, não entra em questões técnicas e não institui e nem propõe sistemas ou modelos de organização social. Isto não faz parte da missão que Cristo lhe confiou. A realidade é que, infelizmente, a doutrina social da Igreja é pouco ou quase nada conhecida pelos cristãos. Em nosso meio vicentino não é muito diferente. Veja só, se eu te perguntasse agora, quais são os 10 mandamentos? Com certeza você me diria quais são. Se eu te perguntar quais são os sacramentos, é muito provável que você também me responda. Se te perguntar sobre as obras de misericórdia, acredito que você também irá responder, se não de forma completa, ao menos a maioria delas. Mas se eu te perguntasse agora, para você me dizer ao menos alguns princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, você seria capaz de responder? Pouco conhecemos sobre o conteúdo da doutrina social da Igreja, embora ela seja de grande valia para o nosso trabalho no combate à pobreza. Para nossa alegria, temos no meio de nossa família vicentina alguém que é conhecido por ser um dos precursores da doutrina social da Igreja, Antônio Frederico Ozanam. Seu envolvimento com o mundo do trabalho, com os operários e as condições de trabalho vividas por eles, fez com que fosse chamado pelo santo João Paulo II precursor da doutrina social da Igreja. Ele disse assim: ele observa a situação real dos pobres e procura um empenho cada vez mais eficaz para os ajudar a crescer em humanidade. Compreende que a caridade deve levar a trabalhar pela reparação das injustiças. Caridade e justiça caminham a par e passo. Tenha coragem lúcida de um empenho social e político de primeiro plano numa época agitada da vida do seu país, pois nenhuma sociedade pode aceitar a miséria como uma fatalidade, sem que a sua honra não seja atingida. É assim que se pode ver nele um precursor da doutrina social da Igreja, que o Papa Leão XIII desenvolverá alguns anos mais tarde na encíclica Rerum Novarum. Atualmente, a família vicentina vem estudando sobre a temática de mudança sistêmica. E dentro dela, temos um capítulo que trata sobre os 10 princípios da doutrina social da Igreja. E por que 10 princípios e não 15, 20 ou mais? É porque, dentre tantos princípios que temos na doutrina social, estes tocam
diretamente em nosso carisma vicentino, no que se refere ao serviço aos pobres. Todo o conjunto da doutrina é importante, mas para nós é fundamental conhecermos melhor estes princípios, aprender o que a Igreja nos ensina a respeito deles e colocarmos em prática nossa ação vicentina. São eles: a dignidade da pessoa humana, a vida humana, a associação, a participação, a preferência pelos pobres, a solidariedade, a administração, a subsidiariedade, a igualdade, o bem comum. São estes princípios que conheceremos um pouco melhor a partir do próximo vídeo. Lembrando que, pelo fato de termos 10 dias para apresentar todos eles, no próximo vídeo irei reunir o primeiro e o segundo, a dignidade da pessoa humana e a vida humana, por estarem intimamente ligados. Na verdade, todos eles estão entrelaçados e é o que veremos nos próximos vídeos. E o último ponto deste nosso vídeo de hoje é conhecermos um pouco sobre alguns documentos que compõem a doutrina social da Igreja. O Papa Leão XIII, Rerum Novarum, das coisas novas, sobre a situação dos trabalhadores, crítica ao materialismo comunista e capitalista, escrito em 1891. O Papa Pio XI, no 40º ano, sobre a reconstrução da ordem social, escrita em 1931. O Papa João XXIII, o Santo, Mater et Magistra, Mãe e Mestra, o Cristianismo e o Progresso Social, escrito em 1961. Também Pacem Terris, Paz na Terra, de 1963. O Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, a Igreja no Mundo Atual, de 1965. O Papa Paulo VI, Populorum Progressio, o Progresso dos Povos, sobre o desenvolvimento dos povos, de 1967. 80ª Adveniens, chegando à 80ª, Convocação à Ação, de 1967. Humane Vitae, a Vida Humana, de 1968. Evangelii Nuntiandi, Proclamação do Evangelho, a evangelização no mundo atual, de 1975. Do Papa João Paulo II, também santo, Redemptor Hominis, o Redentor da Humanidade, de 1979. Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, de 1981. Solicitudo Rei Socialis, a solicitude social da Igreja, de 1987. Centésimos anos, centésimo ano, centenário da Rerum Novarum, de 1991. Tertio Millennium Adveniente, a chegada do terceiro milênio, de 1994. Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, de 1995. O Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, Deus é Amor, de 2005. Caritas in Veritate, Caridade em Verdade, de 2009. E Papa Francisco, Laudato Si, Louvado Seja, de 2015. Quero
parabenizar a iniciativa da ICAFO em fazer estas reflexões sobre doutrina social. Mas agora falando diretamente para você, confrade e consórcio. Nós temos um módulo, temos DVD, temos apresentações em PowerPoint, mas nunca é demais nos debruçarmos sobre este conteúdo. Faço votos de que todos aproveitem da melhor forma este material que foi preparado para você. E que o resultado disso tudo seja nosso maior envolvimento no combate à pobreza, resgatando a dignidade daqueles que hoje vivem na extrema miséria e pobreza, mas que também são filhos e filhas de Deus. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.